Olá, turma do sexto ano. Aqui é o professor Jonathan que vem ajudar a vocês a corrigir o PET 5 de ensino religioso, semana 2, 3 e 4. A semana 2 vem com o tema Palavras são símbolos e traduzem sentimentos. Vocês viram na semana 1, quando nós fizemos a correção, eu ensinei para vocês que os símbolos é uma linguagem não verbal, é uma forma também de se comunicar. Então a questão 1 pede o seguinte: use a criatividade e faça um poema visual utilizando o banco de palavras, além de outras que você quiser, para revelar que você aprendeu sobre esse tema. Então as palavras são símbolos, gestos, pessoas, tradições, expressões, cultura. E com essas palavras-chave, vocês devem criar de uma forma bem criativa um poema visual, usando as palavras e ao mesmo tempo a formação de um símbolo, ou de um objeto, ou de algo marcante para você. Então, para estimular as ideias de vocês, eu trouxe essa ilustração feita pelo meu aluno Daniel Luiz, do sexto 1. Ele foi muito criativo, ele ilustrou à mão e no traçado dessa ilustração, ele escreveu a poesia de sua autoria. Então, para ajudar a clarear mais ainda a criatividade de vocês, eu vou ler um pequeno poeminha aqui, só para ajudar a vocês a como fazer esse poema, a como encaixar todas essas palavras-chave. Então vamos lá. Nas diversas tradições, as pessoas usam gestos, expressões e símbolos em sua cultura como demonstração de sua tradição religiosa. Então vocês podem usar da criatividade, criar um poema com rimas, ou se tiver dificuldade com as rimas, pode criar uma frase encaixando todas essas palavras. Número 2, converse com alguém que você está convivendo nesses tempos de pandemia e verifique se essa pessoa conhece algum símbolo de alguma tradição e o significado que ele tem. Registre as informações. Então você vai conversar com alguém aí da sua casa e vai perguntar: você conhece algum símbolo religioso? A pessoa vai falar que sim ou não, mas se ela falar sim, você vai perguntar qual e pedir ela para descrever qual o significado desse símbolo. Eu trouxe um símbolo aqui que é conhecido mundialmente, é símbolo dos cristãos, dos adeptos ao cristianismo, que é a cruz. A cruz simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo para os cristãos. E ainda representa onde Jesus foi crucificado e depois ressuscitado. Então, pessoal, esse símbolo é um símbolo cristão, mas tem religiões com outros símbolos, como vocês vão ver durante esse vídeo. Vão aprender. A semana 3 continua com as temáticas símbolos, tradições culturais e religiosas. É importantíssimo a gente aprender sobre isso, porque nós vivemos num país laico e não tem como a gente fugir disso, a não ser que vai ter alguém aí que vai querer mudar de país e ser adepto a uma religião imposta pelo governo de determinado país. Já aqui no Brasil é laico, todo mundo é livre para manifestar a religião que quiser. Inclusive, os costumes religiosos fazem parte da diversidade cultural e religiosa do nosso país, que é super rica. E a número 1 pergunta quais os símbolos mineiros que você convive no seu dia a dia. Baseado no texto que vocês acompanharam no PET 5, vocês viram aí os símbolos mineiros. Símbolos mineiros é aqueles que você chega e já sabe, isso aqui é uma casa de um morador mineiro. Igual, por exemplo, a caneca esmaltada, tem também o prato esmaltado, na minha casa eu tenho. O queijo, a goiabada cascão, pão de queijo.
Tudo isso aí é característico de nós mineiros. E a número 2, a reportagem menciona 3 símbolos religiosos: oratório, sino e estandarte. Esses 3 símbolos religiosos são mais comuns na crença cristã católica. Então você os conhece? De repente você não é cristão católico, mas conhece. Você coloca sim. Eles fazem parte do seu cotidiano. De repente você é adepto de outra religião e não é muito comum ter esses objetos, esses símbolos em seu dia a dia. Então você coloca não, mas de repente você é cristão católico, você coloca sim. Eles fazem parte do seu cotidiano? Em quais aspectos se fazem parte do seu cotidiano? Você, de repente, é cristão católico, vai colocar. Na minha residência tem um oratório onde eu faço as minhas orações. Na igreja católica ou na capela católica que eu frequento, tem o sino, tem o estandarte, com a imagem lá do padroeiro, do santo padroeiro. Mas se você não é adepto à religião, à crença cristã católico, então você coloca que não faz parte do seu cotidiano, ok? Questão 3, pergunta se você conhece algum símbolo religioso. Você, se conhece, coloca sim. E eles pertencem a qual tradição religiosa? Eu coloquei a estrela de Davi, que pertence à religião judaísmo. Mas os símbolos religiosos é preciso a gente ficar muito atento no nosso dia a dia, porque eles estão em todo lado. Tem símbolo religioso estampado em blusas, camisetas, tem símbolo religioso em acessórios, colar, brincos, anéis, tem símbolos religiosos em tatuagens. Então, eles estão aí para todo lado, basta a gente ficar atento. E a número 4, os símbolos religiosos podem provocar conflitos? Em quais circunstâncias? Talvez sim, dependendo do ponto de vista de quem vê. O seu desconhecimento pode trazer à tona uma discussão daquilo que não conhece. Vou citar um exemplo aqui, desse pensamento que eu tive, que eu registrei aqui. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma tatuagem de um símbolo religioso, sendo que esse símbolo religioso não é compatível com a crença da pessoa, mas ela, por desconhecer, ela vai tatuar. E depois isso pode gerar um conflito, uma frustração, tudo gerado pela falta de conhecimento. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Não que os símbolos religiosos colocam a pessoa mais ou menos importante que a outra. Símbolo religioso não coloca ninguém melhor do que a outra. Simplesmente é importante conhecer para você conseguir identificar, para você conhecer o significado, conhecer o símbolo relacionado a qual religião que pertence. E a número 5, você vai escrever uma manchete jornalística. O que é uma manchete jornalística? É aquela frase que está escrita na capa de um jornal, uma frase curta, com a letra maior para dar destaque, e a manchete ela resume a notícia. Então ela tem que ser chamativa, ela tem que resumir a notícia de uma forma chamativa. E essa manchete que vocês devem criar é relacionada à união dos membros de religiões diferentes em prol do fim da pandemia. Então, o que vocês devem noticiar nessa manchete é a união de tradições religiosas em prol do fim da pandemia, ok? Então, eu criei a minha manchete aqui, está até escrito, eu vou ler, mas antes de ler uma notícia, antes de dar uma mensagem de uma manchete, de uma notícia importante, ouçam.
Tradições religiosas se reúnem no Brasil em uma corrente de oração pelo fim da pandemia e pela saúde mundial. E aí, pessoal, gostaram? Musiquinha aí do Jornal Nacional e ao fundo e logo em seguida uma notícia boa. É isso que é uma manchete, o resumo de uma notícia de uma forma simplificada e chamativa. Vamos agora para a última semana, semana 4. Semana 4 pede para você escrever na frente dos símbolos religiosos o nome do símbolo religioso e logo em seguida pede para você pesquisar o significado desses símbolos religiosos. Então nós vamos fazer tudo de uma vez. Colocar o nome do símbolo e o significado desse símbolo religioso e vocês vão entender que cada religião tem um símbolo diferente um do outro, com simbologias diferentes. Esse primeiro chama-se menorá. É um candelabro de 7 braços e um dos principais e mais difundidos símbolos do judaísmo. Então, esse símbolo chamado menorá, ele é um símbolo da religião judaica. Esse próximo símbolo é bem conhecido. Tenho certeza que vocês já viram estampado em alguma roupa, alguém tatuado esse símbolo, com alguma correntinha com esse símbolo. É um símbolo da religião que chama-se taoísmo, uma religião oriental. O nome dele é Yi Yang. São conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo, sendo o lado negro, o Yin, e o branco, Yang. Vocês já viram aquele som de meditação quando a pessoa fecha o olho, esquece assim do mundo, dos problemas e faz aquele som assim, ó. O som da meditação, não é isso? Então, esse é o nome desse próximo símbolo. É o símbolo mais importante da religião hinduísmo. É um som sagrado e considerado o maior de todos os mantras. A sílaba Om é composta por 3 sons, A, U, M, formando Aum. Meditação, estamos precisando muito para ter paz e tranquilidade. Não é isso, pessoal? O próximo é a lua crescente com estrela, que é um símbolo mais popular do Islão, ou seja, é um símbolo dos muçulmanos, do islamismo. Ela representa dignidade, soberania, renovação da vida e da natureza. Também é uma referência ao calendário lunar utilizado pelos povos árabes. A estrela apresenta os 5 pilares da doutrina muçulmana. O próximo símbolo é um símbolo muito conhecido entre os cristãos, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela possui diversos textos religiosos, tem 2 partes, sendo a primeira Antigo Testamento e a segunda o Novo Testamento. Então são narrativas de interpretações religiosas desde a existência da Terra, segundo a teoria criacionista, até as mensagens transmitidas por Cristo. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se de importante documento doutrinário. Então, a maioria dos textos, ou melhor dizendo, os textos da Bíblia, são heranças de profetas. Então, é um livro sagrado muito importante aí entre os cristãos. Esse próximo símbolo é o Tori. É um portão tradicional japonês ligado à tradição shintoísta. Shintoísmo, religião oriental.
e assinala a entrada ou proximidade de um santuário. Quem tiver a oportunidade de ir um dia ao Japão, vai ver esse portão tradicional por todas as partes do Japão, porque esse é um símbolo muito importante da crença japonesa, e a crença comum entre os japoneses chama-se Shintoísmo. É o nome da religião dos japoneses. A próxima, a estrela de Davi, é um símbolo também conhecido como escudo de Davi, usado por seguidores do judaísmo. Então é um símbolo judaico. Próximo símbolo, roda do Dharma. É um símbolo representando o Dharma. Dharma significa lei. No hinduísmo e nos ensinamentos do Buda. Buda é quem mesmo, pessoal? Fundador da religião budismo. Buda era um príncipe que chamava-se Siddhartha Gautama. Quem respondeu aí está lembrando muito bem. Então, dando continuidade, ensinamentos do Buda sobre o caminho para a iluminação. Porque Buda significa o iluminado. É também algumas vezes traduzidas como roda da doutrina, ou roda da lei, ou roda da vida. Para encerrar, agora que seus conhecimentos foram ampliados e que você já conhece o significado de vários símbolos religiosos, liste abaixo 3 atitudes que podem combater a intolerância religiosa. Antes, vamos lembrar, intolerância religiosa é o que mesmo? É quando a pessoa ofende a outra pessoa porque não aceita a crença da outra, ou quando a pessoa briga mesmo, agride, violenta a outra pessoa só porque a pessoa acredita em outra religião. Pessoal, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: não é a religião que faz a pessoa ser boa. Isso tem que brotar de dentro para fora. O que adianta eu ser adepto de uma religião e ofender o outro só porque o outro tem outra crença, tem outra religião? Antes da outra pessoa acreditar em outra crença, em outra religião, ela é um ser humano, ela é uma pessoa e que merece respeito. Então eu coloquei 3 frases aqui para inspirar vocês. A primeira, respeitar as outras pessoas. A segunda, não menosprezar as crenças de demais religiões. E a terceira, evitar discussão sobre crenças e demais atos religiosos. Essa última, só para reforçar, tem aquele ditado: religião, futebol e política não se discute. Se discute sim, mas a pessoa ela tem que estar preparada para discutir de forma saudável isso, para depois não virar nenhuma briga, nenhuma rivalidade. Então são 3 coisas que se discute, mas a pessoa tem que estar preparada. Se algum dia você quiser discutir algum desses assuntos e perceber que a pessoa não está preparada, mas está lá perguntando, está lá questionando, está lá instigando, você só responde: não vou discutir, você não está preparada para isso. Ok? Então, por isso que é importante estudar, conhecer, para a gente poder discutir de forma saudável e com propriedade. Pessoal, até o próximo PET. Um forte abraço.